Seja bem-vindo, amados irmãos e irmãs, para esse nosso itinerário da Eucaristia. Meu nome é Eduardo de Maria, sou servo do Grupo de Oração Renascer, da Renovação Carismática Católica aqui em Espírito Santo do Pinhal. Também sou missionário membro da comunidade Deus Salva e somos paroquianos da Paróquia Santa Cruz e hoje aqui estamos na Paróquia do Divino Espírito Santo, em Nossa Senhora das Dores, para começar essa preparação para o dia de Corpus Christi que está por vir. Olá, irmãos, meu nome é Mateus Silva, também sou do Grupo de Oração Renascer, lá da Paróquia de Santa Cruz, aqui da cidade de Espírito Santo do Pinhal, do movimento da Renovação Carismática Católica. E aqui, junto com o Eduardo, nós vamos partilhar um pouco da importância da Eucaristia, tanto ela na Palavra de Deus, na Bíblia, quanto com alguns acontecimentos, né, que se deram pelo mundo afora, né, Edu? Isso é verdade. Antes de a gente começar, vamos traçar o sinal da cruz, que somos salvos e reunidos em nome dele. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para esse dia, que você possa aí, de onde você estiver nos assistindo, invocar o Espírito Santo, para a gente ser alimentado por essa palavra também. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Colocamos esse nosso primeiro dia sob a proteção do manto imaculado de nossa Mãe, muito conhecida aqui na Matriz do Divino pelo título de Rosa Mística, e também Nossa Senhora das Dores. Então colocamos ela à frente desse primeiro encontro nosso, que ninguém melhor que Nossa Senhora, a especialista do corpo santo de Nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu amado, minha amada, eu já peço para que você possa pegar a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 6. Vamos meditar a partir do versículo 41. Então já vai pegando a sua Bíblia, João, capítulo 6, versículo 41. Vamos estar meditando a passagem Pão que desceu do céu. Nesse momento, meu amado e minha amada, que possamos ter um firme propósito de estarmos unidos com Jesus nessa passagem. O evangelista São João, aquele que ficou aos pés da cruz com Nossa Senhora, ele não fala desse pão eucarístico, que é o corpo e sangue de Cristo, na última ceia. Ele vem falar toda essa catequese, toda essa formação de Jesus, que é o pão que desceu do céu, um pouco antes no evangelho dele, no capítulo 6, logo após a multiplicação dos pães, né? Então a gente tem um itinerário, né? Que se a gente pudesse falar muito mais, temos a multiplicação dos pães, temos o anúncio, né? Se a gente virar a página um pouquinho, a gente tem o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Mas para o nosso primeiro dia, a gente vai estar falando da passagem O Pão que Desceu do Céu. Então, pega a sua palavra comigo, João, capítulo 6, versículo 41. Logo após ter acontecido tudo isso que a gente já falou, sobre a multiplicação e o discurso de Jesus, no versículo 41, começa assim: Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz que ele desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair.
e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Está lá em Isaías 54:13. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, este é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Então, é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão não viverá. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e minhas amadas, Jesus aqui, ele já começa essa passagem olhando para cada um de nós e pedindo para a gente parar de murmurar. Eu não sei o que se passa na sua vida, meu amado, minha amada, mas tenha certeza que o que mais Jesus quer de nós é a fé. O que mais Jesus quer de nós é que acreditemos em suas palavras. Porque quando Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu, ele está afirmando sem sombra de dúvida em nenhuma de suas palavras. Então, Jesus já começa essa passagem falando que os judeus murmuravam. Quando a gente murmura é porque a gente não mantém a nossa confiança no Senhor. Então, que possamos parar em nossas vidas, parar de murmurar. Porque quando murmuramos, esquecemos que Jesus é o centro, que Jesus provê. Quando Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu, ele fala que ele é o nosso alimento. Antigamente, como foi citado, teve o maná para o povo hebreu que tinha saído do Egito e passou 40 anos no deserto. Aquele pão que desceu, que foi alimentado os hebreus, foi uma coisa temporária. Esse pão que Jesus fala que é, e pão verdadeiro, cujo estamos presentes juntos a Ele, aqui no sacrário, a Santa Eucaristia. Então, quando Jesus fala, Ele afirma com toda certeza, eu sou o pão que desceu do céu. Então, meus amados, a gente tem que ter a certeza e nunca duvidar disso, que Jesus é o pão, que Jesus se fez pão, na sua humildade, na sua excelência, como um último esforço antes da sua crucificação. Ele deixa parte dele, que é Ele. Então, meus amados, não duvide disso. Isso é um dogma de fé. Somos católicos, cristãos por excelência. E mais uma vez, não murmure. Quando murmuramos, deixamos toda a confiança em fé em Jesus, em Deus Pai e no Espírito Santo de lado, para confiarmos em nossas reclamações. Coloque a sua força na Santa Eucaristia. Jesus, ele quer declarar também que ninguém vai ao Pai, a Deus, se não for por Ele. Jesus é o nosso canal até Deus. A palavra vem falar que Jesus é o nosso intercessor entre os homens e Deus. E Jesus é a escada. Eu já posso te dizer com toda sobriedade que se Jesus é a escada entre os homens e Deus, Nossa Senhora é essa porta para essa escada. Porque quando a gente pede intercessão para os santos, para os anjos e até para Nossa Senhora, é para chegarmos até Jesus. Então, se existe uma escada dos homens até Deus, existe uma porta para essa escada, que é a Nossa Senhora, que foi o primeiro sacrário, a primeira a expor Jesus. Porque se o corpo e sangue de Jesus também é a Eucaristia, então Nossa Senhora comungou esse Jesus por 9 meses, pela excelência, pelo privilégio. No versículo 45 vai dizer que todo aquele que ouve Deus também ouve a Jesus. Ou seja,
Não tem como sermos com Deus sem Jesus e nem vice-versa. Ser só com Jesus e não ser com Deus. Porque como ele já disse na palavra, Jesus era o único que conhecia Deus. Então não tem como chegarmos ao Pai sem chegar a Jesus. No versículo 47 nos diz: quem crê em Jesus tem a vida eterna. Amados, a vida eterna, o céu, a salvação é só em Jesus e através da sua igreja, Santa Igreja Católica, a famosa Barca de Pedro. No versículo 48, ele vem falar mais ainda. Ele vem declarar verdadeiramente: eu sou o pão da vida. Tudo que nos alimenta, o nosso físico, são para bens temporários, para essa vida na terra. Não podemos esquecer que somos pessoas estrangeiras aqui, que viemos do céu e para lá voltaremos. E para isso, meus amados, precisamos nos alimentarmos, lógico, para manter o nosso corpo, a nossa saúde, mas precisamos nos alimentar do pão da vida, da Santa Eucaristia, para alimentarmos uma vida que virá, que é a vida eterna, junto com Deus, junto com Jesus, nosso Salvador, junto com o Espírito Santo. E amados, já quero deixar bem claro que quem come desse pão, a Santa Eucaristia, a Santa Comunhão, não morrerá. Porque é o pão que nos alimenta, que nos deixa unidos com Jesus Cristo. Esse pão, esse alimento de vida eterna, quem come, vive eternamente. Jesus termina a nossa passagem de hoje falando: eu sou o pão que desceu do céu, quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Então, quando a gente vai à Santa Missa, lembrando do preceito da missa dominical, a gente vai comungar em estado de graça. Por isso que é importante a confissão. A confissão é um sacramento de cura, que nos liberta, que pelo Padre, que é o Personas Christi, Jesus perdoa os nossos pecados. Por isso que é importante, reze pelo seu sacerdote. Sem os padres, a gente não tem confissão, a gente não tem nenhum sacramento e, principalmente, a gente não tem a Santa Eucaristia. Uma vez perguntaram para um santo se ele gostaria de beijar a mão de São Miguel Arcanjo ou de continuar a ser padre. Ele fala que ser padre é uma dádiva, porque as mãos do sacerdote é como o útero da Virgem Maria, que faz o corpo e sangue de Cristo. Olha que lindo. Então, meus amados, vamos procurar mais comungar. Eu sei que a gente faz o preceito do domingo, todo domingo, glória a Deus para quem cumpre esse preceito. Todo domingo estar na Santa Missa, confessado, em estado de graça, para comungarmos bem o corpo e o sangue de Cristo. Mas também precisamos mais comungar Jesus Cristo. A gente tem missas aí na matriz do Divino todos os dias, graças a Deus, cedo e à tarde. Estamos com as igrejas abertas, glória a Deus também. Não precisamos ir mais, porque se nos alimentamos da comida temporária, que é o café, o almoço e a janta, há uma necessidade maior ainda de nos alimentarmos do pão verdadeiro, do pão da vida, do alimento para a eternidade. Então, meus amados, termina a nossa parte do Evangelho hoje com a reflexão. É necessário nos alimentarmos do pão da vida, do pão da eternidade, que é o próprio Jesus vindo do céu, todos os dias. Pelo menos o máximo que pudermos, né? Não só o domingo que é preceito, mas todos os dias. Deixo com vocês agora o meu irmão Mateus, que depois dessa base bíblica vai estar passando sobre uma catequese sobre a Eucaristia, sobre alguns milagres. Né, Mateus? Isso aí, Edu. E eu quero começar com vocês já falando um pouco da história de Corpus Christi.
porque vocês sabem que nós estamos nessa semana nos preparando para quinta-feira estarmos aí celebrando o Corpus Christi, que ela sempre acontece depois da 8ª de Pentecostes. E a igreja celebra essa maravilhosa festa, mas nem sempre foi assim. Essa festa ela veio um pouco depois, no segundo milênio. Lá no segundo milênio, lá no ano de 1124, começou-se a ter um carinho maior pela Eucaristia e com exposição e bênção do Santíssimo de uma maneira mais clara, mais abrangente para todo o povo, né? Mas na solenidade de Corpus Christi, né, onde a gente celebra o corpo do Senhor, o corpo de Cristo, a gente celebra mais precisamente depois da festa da Santíssima Trindade, que depois desse domingo da Santíssima Trindade, na próxima quinta, é a festa de Corpus Christi. E isso foi institucionalizado lá no ano de 1264. Olha só para vocês verem, amados, o tempo que se tem essa festa. Lá, e quem fez essa festa acontecer para toda a igreja foi o Papa Urbano IV. E esse Papa, ele foi da época de uma santa que ela chama Santa Juliana, onde a Santa Juliana ela teve uma revelação do próprio Jesus pedindo esta festa, que até para ela ele chamou de festa do Corpus Domini. E aí, durante os próximos dias, a gente vai falar um pouco mais sobre a história de Corpus Christi. Essa foi uma pequena introdução que a gente viu que foi lá no ano de 1264, pelo Papa Urbano IV, que se começou essa maravilhosa festa. Eu quero partilhar com vocês também uma questão, né? Porque muitas vezes se pergunta o que é um milagre eucarístico, né? Muitas vezes nós ouvimos falar isso, mas a gente não sabe o que é. E aqui eu quero falar um pouco de um santo, não vamos entrar na vida dele, que acredito que muitos já conhecem, mas o Karl Acutis, um jovem da nossa época, ele fez e preparou vários artigos ali, organizou de uma maneira bem interessante, fácil de entender, alguns milagres eucarísticos. E para isso ele falava, o Karl Acutis, que ele falando, palavras de Karl Acutis: meu objetivo de vida é estar sempre com Jesus, porque ele tinha essa paixão pela Eucaristia, que nós, aqui na nossa cidade, aqui em Espírito Santo do Pinhal, somos privilegiados de termos a Eucaristia todos os dias. Todos os dias nós temos a Eucaristia aqui na Matriz, nas outras igrejas, vários dias na semana. Então nós somos privilegiados e nós precisamos aproveitar isso. Aproveitar que Jesus está próximo de nós. E respondendo o que é um milagre eucarístico, nós vemos que são milagres que visam confirmar a fé na presença real do corpo e sangue de Jesus, presente na Eucaristia. E a Santa Doutrina Católica diz para nós que é a presença real de Jesus. E com as palavras da consagração que diz: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Um pequeno pedaço de pão se torna corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. E agora aqui eu quero falar, para a gente finalizar, de um milagre eucarístico, que esse talvez seja um dos mais conhecidos, que é o milagre de Lanciano. O milagre de Lanciano aconteceu na igreja de São Francisco no ano de 750, onde um monge que na hora da consagração ele duvidou da presença real de Jesus, e ali aquele corpo e sangue literalmente se torna corpo e sangue, e até hoje são adorados pela Santa Igreja, até são venerados e expostos de tempos em tempos. E aí é interessante até eu ler para vocês esse pedaço desse artigo, né, para vocês verem o quanto que esse milagre tem uma importância para a nossa fé, para a nossa igreja, que diz assim que no dia 4
de março de 1971, um professor que apresentou um relatório minucioso de vários estudos feitos sobre esse milagre de Lanciano, ele destacou 5 pontos. O ponto 1 diz assim: a carne milagrosa é verdadeira carne constituída por tecido muscular do miocárdio. No segundo ponto ele diz assim: o sangue milagroso é verdadeiro sangue e a análise cromatográfica demonstra com certeza absoluta e indiscutível. Isso não é a igreja falando, irmãos. É um cientista, um professor que fez esse relatório. No terceiro ponto ele diz assim: o estudo imunológico prova também que a carne e o sangue são, sem dúvida alguma, de natureza humana e o exame imunohematológico permite afirmar com toda a objetividade e segurança que ambos pertencem ao mesmo grupo sanguíneo AB, grupo a que pertence o homem santo do sudário e característico das populações do Médio Oriente. Então, olha o terceiro ponto confirmando mais ainda. E o quarto ponto diz assim: as proteínas contidas no sangue estão igualmente repartidas em percentagens semelhantes às de esquema de soro proteico de sangue fresco normal. Lembra o ano que aconteceu? 750. E o estudo feito em 1970. E o quinto ponto diz: nenhuma seção histológica revelou traços de infiltração de sais ou de substâncias conservantes utilizadas na antiguidade para a mumificação dos corpos. E esse relatório está publicado lá na Quadrine, da Clínica de 1971. Está publicado lá todos esses dados, o cientista da NASA confirmando toda a presença real de Jesus nesse milagre eucarístico. E é interessante que desse milagre elas têm o mesmo peso. Se você pega as 3 partes e pesa, elas têm um peso. Se você pesa apenas uma, elas têm o mesmo peso, mostrando ali a presença da Santíssima Trindade. Né, Edu? Amém, né? Isso só comprova que a gente tem que confiar quando Jesus diz. E a gente não tem que relativizar quando Jesus fala que esse é meu corpo, esse é meu sangue. A gente tem que falar, não pode falar que parece, né, Mateus? Eu acho que pode ser assim também, a gente pode simular. Não. O que acontece na Santa Missa é o corpo e o sangue de Cristo na transubstanciação. E Jesus aí, como Deus, né, unido a Deus Pai, a Deus Espírito Santo, Ele vem, além de nos dar seu corpo e sangue. Muitas pessoas ainda duvidam disso dentro e fora da nossa Santa Igreja Católica. E ainda Deus ainda permite inúmeros milagres eucarísticos, né, Mateus? Sim, que ainda andam acontecendo pelo mundo. Amém. Amém? Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus e até na próxima.